Me interessa saber qual que é a contribuição que as áreas privadas ofertam para a permeabilidade do solo. Para isso, eu vou aplicar qual é a taxa de permeabilidade nas áreas de cada um dos lotes urbanos da LUOS, e aí vou conseguir descobrir qual que é a contribuição de todo o assentamento para com a permeabilidade, para além das áreas públicas. Nesse caso, então, eu vou para nosso QGIS, vou usar como exemplo a área de Taguatinga. Vou utilizar uma nova ferramenta, aliás, para a gente chegar a esses cálculos, a gente utiliza várias outras ferramentas que até então não havia demonstrado. A primeira é selecionar qual que é a área de estudo. Nesse caso, como eu disse, Taguatinga. Então, selecionei a RA Taguatinga. Na sequência, eu vou utilizar aqui em vetor uma ferramenta chamada de seleção espacial, ou no QGIS, selecionar pela localização. É em vetor, investigar, selecionar pela localização. O que eu vou selecionar é a primeira pergunta que ele fala, LUOS. A segunda pergunta que ele fala é o que eu vou utilizar como ferramenta de seleção. Nesse caso, as propostas de regiões administrativas. E agora, falo qual que é a ferramenta de seleção, que nesse caso é a interseção, e dou RAM. O que ele está fazendo aqui com a ferramenta é utilizar o limite da RA de Taguatinga, toda ela, para fazer uma caixa de seleção. Assim como no AutoCAD você faz um quadrado para selecionar um conjunto, no caso do QGIS ele está utilizando essa geometria irregular do traçado da RA para fazer essa seleção. E tudo que tiver dentro dessa geometria da RA vai ser selecionado. Como há muitos lotes, costuma demorar um pouco o processo de seleção. Se tiver menos informações, a seleção é mais rápida. Nesse caso, eu não tenho o que fazer, temos que esperar. Ele já terminou a seleção. Se a gente for chegar perto, é possível perceber que os lotes dentro do limite de Taguatinga estão selecionados e os lotes fora do limite de Taguatinga não estão selecionados, que era isso que nos interessava. Agora eu vou exportar a tabela de atributos, porque o que me interessa aqui são as informações de dentro da tabela de atributos. Para isso, eu vou em salvar como, formato, seleciono MS Office OpenXML para exportar para o Excel e falo onde eu vou salvar. Nesse caso, eu vou botar no desktop lotes TP e sempre não esquecer de marcar salvar somente feições selecionadas. Esse procedimento nós já fizemos para exportar para DWG ou DXF e para criar novas camadas shape. Do OK. Nesse caso, o procedimento é um pouco mais rápido, visto que é apenas o exportar da tabela de atributos. Já foi exportado, ele coloca aqui no programa. Só que a partir de agora eu não vou utilizar mais o QGIS para fazer os cálculos, porque há ferramentas muito mais avançadas para esses cálculos, o próprio Excel. Nesse caso eu migro para o Excel, e no Excel eu vou abrir o meu lotes TP. Abro o lote TP, ele vai dar um conjunto de perguntas. Primeiro, se eu tenho certeza que quero abrir, já que ele desconhece a origem. Falo que sim. Na sequência, ele fala que pode ter informações incompletas e o que eu quero fazer com isso. Nesse caso, excluir. Aqui vem toda a tabela de atributos lá do shapefile de lotes da LUOS. Muitas dessas informações não me interessam. O que me interessa aqui é o CIT 3, que é onde tem a área do lote, então posso apagar até o CIT 3, ocultar. E o CIT 13, que é a informação da taxa de ocupação. Como eu sei disso, eu leio nos quadros de informações sobre o que são esses dados. Vou ocultar os demais para não atrapalhar o meu processo aqui. Eu vou pedir para multiplicar a área do lote vezes a taxa de permeabilidade. Isso vai me revelar, então, quanto de área permeável é obrigatório. Só que aqui na tabela tem uns tracinhos. Esses tracinhos significam que esse lote não está sujeito à taxa de permeabilidade. Então, ele pode ocupar 100% do lote.
Como que eu vou fazer então para que ele identifique que esses tracinhos são um 100%? Só fazer uma fórmula condicional. Quem não sabe Excel, simplesmente copia a fórmula que eu estou fornecendo aqui. Na coluna ao lado, dou um igual para iniciar uma fórmula de Excel. Se o seu Excel for em português, esse valor aqui for igual a um hífen, então repita este valor. Caso contrário, aí sim multiplique a fórmula de taxa de ocupação, que é a área do lote vezes esse valor. Ok, nesse caso, como o primeiro a taxa de ocupação a taxa de permeabilidade é de 0, então ele repetiu o valor do lote. Copio a fórmula, vou até o final e colo. Pronto, agora foi aplicado a taxa de permeabilidade em todos os lotes. Na fórmula ainda a gente tem que dividir por 100, já que é uma porcentagem, né? Então, eu vou reaplicar a fórmula. Aqui. Agora sim vai estar correto. Porque antes o que eu tinha feito era simplesmente multiplicar. Só que aqui não está em porcentagem nessa coluna. Então, eu divido por 100 para ficar em porcentagem. O que eu vou fazer agora são os cálculos básicos. Ora, o que eu quero saber é qual que é a contribuição de permeabilidade. Como que eu posso fazer isso? Dividindo a área total dos lotes, então, a área total dos lotes, pela área total permeável. Como eu posso calcular? A área total permeável é igual à soma de todos os valores dessa coluna. Soma. A área total do lote é igual à soma de todos os valores dessa coluna. Agora basta dividir essa coluna, essa linha, essa célula por essa célula. E aqui nós temos a contribuição de todos os lotes para a permeabilidade do solo, nesse caso, apenas 2,45% da permeabilidade do solo de Taguatinga na aplicação dos lotes é permeável, já que vários lotes em Taguatinga não têm uma permeabilidade aplicável. Quase todas elas podem ocupar 100% do lote.